Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Examinando as Escrituras. Sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em Ti. Toque-me, Espírito, toque-me, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Doutrinalmente é importante entender que o versículo, do versículo 14 ao 18 é como se fosse um parênteses, porque ele fala aqui de dois eventos distintos. Ele fala no final do versículo 14, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Isso é a vinda de Cristo, às vezes é distinguido como o aparecimento de Cristo, que é quando todo olho o verá. Essa é a vinda dele para subjugar os seus inimigos e depois estabelecer o seu reino aqui na Terra, o seu reino milenar. Então aqueles que dormiram, eles tornará a trazer com ele, virão com ele. Para essa manifestação pública dessa glória de Cristo com a igreja e com os santos. Daí do versículo 15 ao 17, ele está falando de um outro evento, que é o arrebatamento. Esse então é ele vindo nas nuvens e a igreja indo se encontrar com ele, a igreja e esses santos ressurretos, e os que estiverem vivos, né, serão transformados e encontrarão com o Senhor nos ares. Isso então é o arrebatamento da igreja, é um evento distinto. E isso dá-se antes do princípio das dores e da grande tribulação. E a vinda dele, o aparecimento dele com seus santos, isso dá-se depois da grande tribulação. Então são eventos distintos e muito importantes do ponto de vista doutrinal. Porque, lendo esse versículo 15, dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eles estavam, os Tessalonicenses, com alguma dúvida sobre aqueles que dormiam. E a palavra dormir é sempre usada no Novo Testamento em relação aos santos, aqueles que são salvos. Os crentes em Cristo Jesus, salvos, eles não estão mortos, eles estão dormindo, seus corpos, bem entendido, seus corpos estão dormindo, aguardando a ressurreição.
diferente dos outros mortos, né? Aqueles que não receberam essa salvação por não crerem em Cristo, e então eles estão mortos. Então, quando eles ressuscitarem, eles não terão um corpo glorificado como os crentes terão. Esse é um ponto interessante que nós podemos ver em 2 Coríntios 5. Podemos dar uma olhada nisso? Para não se confundir, né? Aquilo que pertence aos crentes e aquilo que pertence aos incrédulos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse tabernáculo aqui do versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, isso está falando acerca do nosso corpo. É esse tabernáculo aqui. O tabernáculo foi instituído, foi edificado no tempo em que Israel estava passando pelo deserto para chegar a Canaã. Então era um templo de Deus provisório. Por isso que ele fala esse tabernáculo. E daí, no final do versículo, ele fala esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Isso está fazendo uma alusão ao tempo do tabernáculo, esse tempo transitório que eles passariam pelo deserto, mas depois, quando eles estivessem já na terra prometida, eles teriam o templo. Então era definitivo daí o templo lá em Canaã. Só que isso é uma alusão apenas, porque ele está falando literalmente de que o nosso corpo, que nós estamos nele agora, ele é transitório, ele vai ser transformado num templo definitivo, né, depois da ressurreição ou da nossa transformação, ou quando esse corpo mortal for absorvido pela vida. Então, essa parte aqui da doutrina, né, é importante, porque nós estamos falando de um tabernáculo transitório e de um templo definitivo, que é então o corpo que nós vamos ter, né, depois de ser transformado. E esse versículo que causa às vezes um pouco de dificuldade, o versículo 3 do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala: se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. O que isso significa? Que todos serão vestidos de ressurreição. Todas as pessoas, todos os homens ressuscitarão. Os que estão mortos ou dormindo, ressuscitarão. Agora, se eles podem ter ressuscitado e ser achados nus. O que significa isso? Significa que eles não terão um corpo de glória. Porque em 1 Coríntios 5 fala que nós morremos em desonra e ressuscita em glória. O crente, ele ressuscita em glória, vestido de glória. E os incrédulos ressuscitam, mas nus, com o corpo ressurreto também, que não morre mais, mas não glorificado, para estar na presença de Deus eternamente. Então, esse ponto nos fala também lá em Tessalonicenses. Voltando lá, no capítulo 4, né, versículo 15, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso significa que aquela dúvida que os tessalonicenses tinham
de que aqueles que morreram então perdiam essa esperança da vinda do Senhor, como que seria com eles? Não. Eles inclusive ressuscitarão primeiro e depois, junto com os que estiverem vivos, com seus corpos transformados, subirão juntos. Não tem nenhuma vantagem em estar morto, dormindo, ou estar vivo. Perante o Senhor, todos subirão juntamente. Então, esses que estiveram dormindo, né, com seus corpos revestidos de glória, e serão ressuscitados em glória. E os vivos serão transformados, né, seus corpos transformados num corpo de glória, com glória. E serão então elevados, né, e estarão com o Senhor para sempre. E o versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, aqui se trata ainda da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, ela tem 3 fases, né? Cristo as primícias, que ele já ressuscitou, já está no seu corpo de glória, na glória. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, que é esse evento aqui, e os que dormem, né, ressuscitam. E depois também, depois da grande tribulação, também os santos estarão pregando o Evangelho do Reino na grande tribulação, foram mortos, decapitados pelo testemunho de Jesus, eles também ressuscitam. Essas 3 fases, né, dizem respeito à primeira ressurreição. Então, esse versículo 16 parece ser uma alusão a 3 categorias de pessoas aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O alarido é para ressuscitar os santos do Novo Testamento. E a voz de arcanjo é para ressuscitar os santos do Antigo Testamento. Também ressuscitarão nesse mesmo evento. E a trombeta de Deus a trombeta sempre nas batalhas é para juntar o povo. Então ele vai juntar os vivos, né, e ressuscitar os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e então ele levará, né, esses 3 classes de pessoas, na verdade, como um todo, né, levará para estar com Cristo para sempre. E aí começa, como nós vemos em Apocalipse, né, uma outra ordem de coisas, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e nós vemos que estão todos juntos até um certo momento, e depois, então, Apocalipse 19, nós vemos as bodas do Cordeiro, e é então uma separação ali da igreja, como sendo, por assim dizer, uma família no céu, os santos do Antigo Testamento, outra família, e outras classes de pessoas também, como aqueles que não tiveram suas mentes, né, suas faculdades racionais perfeitas, e também Deus não nos condenará com os que conscientemente rejeitaram as manifestações de Deus em toda a época. Podemos dizer assim, rejeitar esse Evangelho eterno, né, que foi pregado desde o início da criação. Então, esses que rejeitaram isso conscientemente terão a sua condenação, e os que inconscientemente, sejam crianças, sem a sua idade de responsabilidade, ou mesmo esses deficientes mentais,
Deus, então, tem um lugar para eles, também formam famílias no céu, né? E distintamente. Mas só depois isso é, então, dividido, né, cada família no céu. Mas até esse momento aqui, então, ressuscitam os santos do Antigo Testamento, ressuscitam os do Novo Testamento, e os que ficarem vivos são transformados e sobem para estar com o Senhor. E depois, então, depois do tribunal de Cristo, né, há essa distinção, então, de todos esses santos do céu. Outros irmãos têm algo para complementar também, mas só para completar aqui, então, do versículo 14, quando começa o capítulo 5, nós o lemos tirando o parênteses, podemos ler assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, assim, muito claramente, ele está distinguindo esse dia do arrebatamento com o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia que ele vem, então, para julgar, e ele vem com o seu sangue. Então, há uma distinção muito clara aqui, que tem sido, como quase todas as passagens da Bíblia, tem sido muito atacadas, né, nesse sentido de fazer essa distinção desses dois eventos. Mas aqui é muito claro, como em 1 Coríntios 15 também, muito claro, e outras passagens, né, também muito claro acerca dessa distinção do arrebatamento e da vinda de Cristo para esse mundo, para julgamento. O arrebatamento do Senhor vem para os seus santos, e no dia de Cristo aqui ele vem com os seus santos, já para, então, dominar seus inimigos e estabelecer o seu reino aqui na terra. A primeira pior coisa que aconteceu com a raça humana foi a queda, quando o homem caiu em pecado, e foi então quando a sua perdição se introduziu na criação. A partir daí os homens morrem e são condenados. E essa é a segunda pior coisa que pode acontecer para um ser humano: ser condenado eternamente. Primeiro, morrer, que nós sabemos que é algo que é estranho aos interesses de Deus e é estranho ao próprio ser humano. Ninguém gosta de morrer, né? Todos nós, por instinto, fugimos da morte. É instintivo. E aí a pior coisa, então, é depois de morto ainda receber a condenação eterna por nossos pecados. Mas, apesar do pecado, apesar da ruína causada pelo pecado, Deus não ia deixar de ter a palavra final. Ele não ia deixar uma situação em que Satanás tivesse a primazia, ganhasse no final do jogo. Não, Deus tinha algo mais, que iria além da morte. E é bonito, nós vemos nesse versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E ele está basicamente falando aqui de pessoas que morreram. Quando ele fala no versículo 13, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a esperança do crente é a vida, nunca a morte, é a vida. E Deus deixou claro isso quando lá no começo, logo no princípio, depois que Caim matou Abel, Eva tem um novo filho, chamado Sete. Isso está lá em Gênesis. E ela fala que Deus então deu uma nova semente a ela, no lugar de Abel, que Caim havia matado. E aí Sete teve um filho chamado Enos. E aí se começou a invocar o nome do Senhor, é o que fala lá em Gênesis. Então Deus, daquela morte de Abel, ele trouxe vida, ele trouxe adoração, ele trouxe glória para Deus. E a morte, o sangue de Abel até hoje fala.
Até hoje comunica, não só que a morte entrou no mundo, não só que o homem é mau até a medula, mas que Deus, daquela morte, Deus ainda tira vida. Deus tira o bem. E nós vamos ver esse princípio ao longo de toda a palavra de Deus. Tem um versículo em João, capítulo, eu acho que é 13, se o grão de trigo não cair, permanece ele só, mas se o grão de trigo não morrer, permanece ele só. Eu acho que é capítulo, é 12, né? 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. Então, a partir da morte, que era uma coisa ingrata para o ser humano, Deus traz vida agora, Deus traz fruto. E esse princípio nós vamos encontrar ao longo de toda a palavra de Deus. Nós vamos encontrar, por exemplo, a mãe de Moisés colocando o seu filho na morte, porque Faraó tinha mandado jogar as crianças que nascessem, matar as crianças que nascessem, jogá-las no rio, no rio Nilo, no Nilo, né? E o que a mãe de Moisés faz? Ela coloca num cestinho, coloca nas águas de morte. E aí ela vai ver o filho dela se tornar então o libertador de Israel. Aquele que vai para a morte, sai da morte como libertador. Quando José recebeu a notícia, quando quando Jacó recebeu a notícia de que José estava morto, trouxeram até as vestes dele com sangue de um animal para tentar enganar Jacó, dizendo que seu filho tinha morrido. Ele obviamente se entristeceu demais. E ele se apega então ao outro filho, porque ele tinha perdido aquele filho, que era o filho preferido dele, o filho para quem ele tinha feito uma túnica de muitas cores. Mas qual não foi a alegria de Jacó quando ele vê o filho dele, que tinha sido morto, por assim dizer, como vice-rei de todo o Egito, e salvador, inclusive, do seu próprio povo, da sua própria família. Então, daquela morte, Deus trazia vida, e trazia vida em abundância, muito mais do que se imaginava. Se a semente não caísse, não morresse, se o grão de trigo não morresse, ele ia ficar só. Mas como ele morreu, em tipo ali, José é um tipo de Cristo também, ele trouxe vida para muitos. Ele trouxe muito fruto. E nós vamos encontrar depois, né, o ponto máximo disso, que é o próprio Senhor Jesus. Aquele que foi até a morte, morreu por nós, carregou os nossos pecados lá na cruz, pagou por todos eles ali na cruz, e Deus o ressuscitou então. E ele saiu vitorioso da morte. E ele venceu a morte. E ele venceu Satanás. Aquilo que aos olhos do inimigo, do diabo, poderia parecer a sua vitória e a derrota do Filho de Deus, foi ali que ele foi esmagado. A sua cabeça foi esmagada como havia sido prometido no Éden. Prometido a respeito de Eva, que ela teria, da descendência dela, viria um que seria mordido pela serpente, né? Seria picado pela serpente, mas que esmagaria a cabeça da serpente. Quando alguém quer eliminar qualquer possibilidade de uma serpente fazer mal, tem que esmagar a cabeça dela, porque é na cabeça que está o veneno. Um escorpião tem o veneno na sua cauda, mas a serpente tem o veneno na cabeça, é nas suas presas. E ali então, na cruz, Satanás teve a sua cabeça esmagada. Ele agora, ele não consegue mais picar, né, por assim dizer. Na verdade, o antídoto foi ali conseguido na cruz. Isso foi prefigurado também naquela cena em que os israelitas no deserto, Moisés mandou fazer uma serpente de bronze e levantar na haste numa vara, para que todo aquele que fosse picado pelas serpentes que invadiram o acampamento pudesse olhar para aquela serpente de bronze e serem curados das suas feridas. E assim Cristo hoje
é o antídoto para o pecado. É aquele que nós olhamos para ele por fé e somos curados do pecado, somos salvos do pecado e da morte. E a morte, na verdade, para nós é apenas um ganho, como Paulo fala na sua epístola. Ele fala assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou é ganho. E como o irmão leu na passagem de 2 Coríntios 5, né, nós hoje estamos morando numa barraca. O tabernáculo é uma barraca, é uma tenda. Quando nós passamos na estrada, vemos pessoas, às vezes, que não tem onde morar, né, acampadas assim na beira da estrada, em algum lugar, naquelas barracas, né. Aquilo ali, aquela é a nossa condição hoje. Eu acho que ninguém inveja isso quando vê um acampamento de sem terra, por exemplo. Porque todas aquelas pessoas que estão ali acampadas, o desejo delas é ter uma casa. É ter uma casa de tijolos, uma casa firme, uma casa definitiva. Aquela situação é provisória. E que triste quando às vezes nós nos agarramos à barraca, né, e achamos que está ótimo viver acampado. Mas na verdade não, essa é uma situação provisória para nós. Deus tem algo mais. E se vier pela morte do nosso corpo, bem, nós vamos ressuscitar depois, como fala a passagem. Se vier pelo arrebatamento, pela transformação dos nossos corpos, também, ótimo. Nós vamos também ser transformados e receber um corpo glorioso. Um corpo à semelhança do corpo que o Senhor Jesus tem hoje no céu. Hoje existe um homem de carne e ossos no céu. Uma verdade que muitos cristãos ignoram, que existe um homem de carne e ossos no céu. E quando nós ressuscitarmos, nós teremos carne e ossos. A ideia de que a matéria é algo ruim e pernicioso é uma ideia das religiões orientais, nunca da Bíblia. As religiões orientais impregnaram o cristianismo com a ideia de que se você eliminar a matéria, você fica bem, né? Então, acreditam que depois da morte a pessoa se transforma num ser translúcido, um ser espiritual brilhante, alguma coisa assim. Mas na verdade, quando Deus criou a matéria da qual foi feito o homem, Ele falou: é bom. E quando criou o homem, é muito bom. Ele declara lá em Gênesis. Então Deus não ia afirmar isso, de que a matéria teria sido ruim. Não. O que aconteceu é que a matéria que nós conhecemos hoje foi sim detonada pelo pecado. E nós recebemos um corpo que é um corpo espiritual. Mas esse espiritual não é porque ele é etéreo, não é porque ele é um espírito que fica planando pelo éter, não. Ele é um corpo espiritual em contraparte ao corpo animal, ao corpo da velha criação, ao corpo descendente de Adão, que terminou a sua carreira na cruz, que foi dado um fim nele ali na cruz. Quando a gente pensa nesse corpo, nesse homem velho que foi dado um fim na cruz em Cristo, é mais ou menos como a gente pensar num carro que era fabricado e saiu de linha, né? A gente sempre vai comprar um carro e fala assim: mas esse aí parou de fabricar esse ano, então não vou comprar porque vai perder valor, esse aí não vai ter mais valor. E é isso aí, o velho homem saiu de linha. Não adianta mais querer investir nele, comprar apetrechos para ele. Ele saiu de linha, ele terminou, não vai mais ser fabricado. Nós agora temos uma nova vida e vamos receber então o novo corpo, a nova casa, que tem a ver com essa nova vida que hoje nós temos em Cristo. Então a morte para o cristão é ganho. E se muitas vezes nós achamos que as tribulações, as dificuldades desse mundo, que podem até chegar ao ponto cume, né, da morte, são ruins para o cristão, nós devemos lembrar que não, o Senhor prometeu, o Senhor avisou: no mundo tereis tribulações. E quando nós olhamos lá em 1 Pedro, podemos até ler, 1 Pedro capítulo 2, primeiro, versículo 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Versículo 21: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O versículo 24 depois
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. E agora o capítulo 4, versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, até mesmo as nossas dificuldades, as nossas tribulações, como cristãos, né? Aqui tem a passagem também, depois abre um parêntese aí, ela não está falando de dificuldades que nós mesmos arrumamos, né? Das nossas encrencas que a gente procura e acaba tendo que sofrer depois as suas consequências. Não, aquele que sofre como cristão, ele vai se alegrar depois, porque nós vamos nos alegrar na revelação da sua glória, nós vamos nos regozijar e nos alegrar. E isso porque também, mesmo que essas dificuldades culminem em morte, como aconteceu com 12 dos 13 apóstolos que nós temos a partir de Atos 2, mesmo que culmine na morte, isso vai ser para a glória de Deus. E nós vamos poder dizer como Paulo: para mim foi ganho. Para mim foi ganho. Essa é a esperança do cristão. Agora, os que não têm esperança, obviamente os demais que não têm esperança vão se agarrar a essa barraca do jeito que eles puderem, esse tabernáculo, essa tenda, porque eles não têm casa. Eles não têm para onde ir, eles não têm esperança nenhuma de um lugar firme, sólido e na presença de Deus. Mas para eles resta uma expectação de juízo, como fala lá em Pedro também, uma expectação horrível de juízo, para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus como seu Salvador. Só aqui você tem a mistura perfeita: música, Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que temos em ti. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito. Deixa fluir do meu interior tua palavra e poder, rio de água viva, fonte de alegria, flui em mim, Senhor. Toque em mim, Espírito, toque em mim, Espírito, vivifica minha alma, Espírito.
nos momentos que passamos, pelas provações.